somos técnicos e intérpretes do património e estou cá hoje para vos falar sobre, hoje e mais uns dias em seguida, para vos falar sobre os 10 monumentos românicos do Concelho de Marco de Canaveses. Estes programas são feitos numa parceria que nós temos com a CETEI to Talk e então dentro destes programas a nossa ideia é acicatar o vosso apetite para que em breve possam visitar a Rota do Românico e os nossos 58 elementos patrimoniais, possam visitar e possam usufruir também depois de todo o seu entorno, desde o património gastronómico, o património cultural, o património imaterial e também, claro está, aqui neste caso, o património românico. O Mosteiro de Vila Boa do Bispo tem uma fundação que, segundo a tradição, se deve a Dom Mório Viegas, irmão de Dom Cisnando, que foi bispo da cidade de Porto no século XI. Segundo essa história, Dom Cisnando terá morrido num confronto entre mouros e cristãos, e então no lugar onde ele terá morrido terão feito uma edificação religiosa que mais tarde deu lugar ao mosteiro, ao atual mosteiro de Vila Boa do Bispo. O mosteiro de Vila Boa do Bispo é um edifício românico, a sua construção deve-se à ordem dos Cones Migrantes de Santo Agostinho, aos chamados frades crúzios, que construíram aí um mosteiro já no século XII, século XIII, terão construído, neste caso, este mosteiro. É um mosteiro que foi extremamente alterado ao longo de toda a sua época, foi sendo bastante alterado tanto no interior como no exterior. Do românico chega até nós a arquitetura românica, a parte da nave é completamente românica, assim como uma parte da Capela Mor. A Capela Mor foi aumentada no século XVIII para receber o retábulo em talha nacional que lá encontramos, mas é uma igreja que de românico neste momento podemos encontrar duas arcadas cegas junto ao portal, um portal já barroco que temos na igreja, neste caso na igreja, assim como também toda a parede virada para o lado sul, uma parede românica, onde podemos ver as festas românicas, e ainda podemos encontrar uma sereia já na Capela Mor, quase metida no meio das pedras, uma sereia com a cauda entrelaçada. É um edifício que chama a atenção muito pelo interior. O seu interior é completamente barroco, é um interior muito trabalhado na época barroco, chamado horror ao vazio, e desde logo todo o seu espaço da Capela Mor está coberta com azulejo e com talha à boa maneira do barroco. Assim como o seu arco cruzeiro também está completamente decorado com talha barroca. Realçar também a existência de dois túmulos medievais, de Dom Júlio Geraldes e Dom Nicolau Martins, que chegou a ser prior do mosteiro, e o outro um nobre da região, que à boa maneira da época eram sepultados dentro da igreja, o lugar principal de enterramento dessa altura. Chama também a atenção para a existência de uma capela lateral, virada a sul, uma capela dedicada ao Santíssimo Sacramento, onde encontramos a figuração de um Santo António não muito usual. Santo António geralmente é representado como um frade franciscano, naquele caso o Santo António é representado como um cônego crúzio, ou seja, as suas vestes não são castanhas, mas sim brancas e têm a mesma o menino. Dentro do processo de obras que esta igreja sofreu, também na altura que fizeram as obras, retiraram os caixões de madeira, e sobre esses caixões de madeira, na Capela Mor, foram encontradas pinturas com santos, os santos dos crúzios, e igualmente os apóstolos estão lá representados, neste caso uma pintura que não é fresco, é uma pintura a seco sobre a abóbada da Capela Mor. Uma igreja de visita obrigatória. A igreja de Santo André, Vila Boa de Pires, é uma igreja de linguagem do Românico de Sousa. Se nós chegarmos lá e se conhecermos a igreja de Salvador, do Mosteiro de Salvador de Paços de Sousa, vamos perceber que muitas coisas são idênticas, assim como também a igreja
igualmente em Marco Canaveses, a Igreja de Salvador de Taboado, que há uma proximidade estilística muito grande ao nível decorativo. A Igreja de Santo André tem uma particularidade, o facto de, no ano de 1881, ela se ter tornado pequena para albergar os fregueses, as pessoas que iam, neste caso, à Eucaristia. Então, o que é que vão fazer? Vão pegar na fachada da igreja, vão aumentá-la 10 metros e vão aumentar, neste caso, a igreja 10 metros, permitindo que a igreja fique maior, mas fizeram, neste caso, tiveram o cuidado de não ter desmontado o portal, ter feito um portal à maneira da época, mas mantiveram um portal românico, dando importância ao portal que até aí existia. Igualmente importante nesta igreja é o portal virado a sul, um portal também de uma linguagem do românico do Sousa, onde temos várias iconografia, das quais se destaca leões afrontados e ainda uma espécie de um peixe que está a representar a igreja. O peixe é o símbolo da igreja. Também da parte sul temos arcosólios, onde estavam pessoas sepultadas. Sendo esta igreja pertença do patronato da família dos Porto Carreiro, sendo aquele lugar um lugar de excelência, um lugar nobre de enterramento, poderemos quase dizer que aqueles túmulos pertenceriam a alguns elementos da família dos Porto Carreiro. O interior da igreja é um interior extremamente bem decorado. Ela a sua decoração vai desde o maneirismo até ao neoclássico, neste caso no retábulo-mor, mas chama a atenção ao nível do românico dos dois capitéis que estão no arco cruzeiro, dois capitéis extremamente interessantes, um com palmetas e o outro com sereias cujas caudas se entrelaçam. Há uma curiosidade nesta igreja, é o facto de, quando ela foi restaurada, pintaram os capitéis. As pessoas, quando lá chegam, acham estranho estar os capitéis pintados, mas não nos podemos esquecer que o românico não era pedra à vista como nós entendemos agora. O românico era um edifício pintado com cores e daí terem feito na altura do restauro essa pintura. Também chama a atenção o magnífico conjunto de azulejos, o azulejo padrão do século XVII, que temos na Capela Mor, e se repararmos com atenção, junto ao retábulo mor, vamos encontrar azulejo hispano-árabe, que foi reaproveitado, de certeza, de frontais de altar, que era o lugar mais nobre onde esses azulejos, que era extremamente caro, era usado, era nos frontais de altar, mas que, para não se perder no tempo, eles terão reutilizado na parede. Também chama a atenção o conjunto de imaginária religiosa, um vasto conjunto que também de extremo interessante, da qual destacaria a figura de São Francisco e de Santo António, que estão na Capela Mor. A Igreja de Santo Isidoro de Marco Canaveses é uma das principais igrejas românicas da nossa rota. É uma igreja que tem um românico de influência bracarense, igualmente um românico de influência de Paço de Sousa. Há ali uma mistura entre estas duas linguagens do românico. Consegue-se ver o bracarense através da utilização da palmeta bracarense, consegue-se ver, por exemplo, o românico do Sousa através dos seus modilhões e ainda através da decoração do portal, uma decoração muito mais digitalista e ao mesmo tempo uma decoração que vai seguir a Igreja de Salvador de Paço de Sousa, mas é uma igreja que, por outras curiosidades, ainda tem o lacrimal virado a sul da igreja, o lacrimal que nos representa, neste caso, que nos chama a atenção para a existência, uma anterior existência de um alpendre, porque quando a população se reunia, se o assunto fosse religioso, era dentro da igreja. Se o assunto fosse profano, as pessoas reuniam-se fora da igreja, geralmente num alpendre virado ao lado sul da igreja. Só uma curiosidade, as igrejas românicas têm sempre uma orientação. O altar-mor, o retábulo-mor, está sempre virado para nascente. Se colocarem de frente para o altar-mor, nascente, do lado direito é o sul, do lado esquerdo é o norte e atrás é o oeste ou o ocidente. Voltando à igreja de Santo Isidoro de Marco Canaveses, o que também que nos ressalta a sua atenção é o seu interior. O seu interior está completamente despojado de estruturas de retábulos, mas até 1974 não era assim. Em 1974 vão fazer obras na igreja, ela tinha retábulos neoclássicos, tanto os retábulos colaterais
como o retábulo mor, ao fazerem as obras, retiram esses retábulos e vão descobrir por detrás do retábulo mor uma magnífica pintura a fresco, onde podemos, que agora está no sítio, na altura estava completa, ou seja, toda a parte fronteira estava pintada, assim como as duas laterais, só que para tornar a igreja o mais parecido com como ela tinha sido construído, abriram a fresta e retiraram a figura do oráculo, neste caso Santo Isidoro. Nós só conseguimos perceber que está lá pintado Santo Isidoro porque temos o resto da mitra, o chapéu de Santo Isidoro foi bispo e temos ainda o báculo, o símbolo do seu poder. Mas temos também em pintura, do lado das paredes laterais, do lado norte temos um São Miguel, do lado sul temos um Santiago, o Santiago de Compostela, e na parede fundeira, a ladear aquilo que seria a figura de Santo Isidoro, temos, neste caso, uma Virgem com um menino e a Santa Catarina. Separando estes quadros, temos uma espécie de representação de armarias que estão lá muito bem desenhadas, espécie de armaduras que vão definindo, neste caso, as linhas do quadro. É um quadro de pintura a fresco que tem, ao contrário do que é normal, a sua assinatura. Nós sabemos quem pintou, sabemos o ano, 1586, e foi o mestre Moraes. Este mestre terá trabalhado igualmente na sede do Porto no ano anterior, em 1585, e com certeza terá vindo por patrocínio de Dom Miguel da Silva, o bispo da época. Outro elemento também importante nesta igreja é um quadro de uma Nossa Senhora da Conceição, muito seguindo a pintura do Murilo, e também temos ainda na sacristia uma série de imagens religiosas que foram retiradas do culto e temos uma espécie de um pequeno museu.